Agora eu vou falar, né, do herdeiro que ele mora há 10 anos no imóvel. Qual que é a pergunta que você tem que fazer aí para esse cliente para saber se dá para ele entrar com a usucapião ou não? Porque geralmente esse herdeiro que está ali há 10 anos no imóvel, né, ele não pode ter tido, geralmente não, né? Ele não pode ter tido nenhuma notificação extrajudicial. Porque se tiver alguma notificação, significa que houve oposição à posse. E não só a questão da notificação. Se algum dos herdeiros entrou com processo de inventário, a mera abertura do processo de inventário por alguma das partes já constitui ato de oposição à posse. Então, se você está advogando para o cliente que não quer que reconheça a usucapião, olha a dica aqui para você. Notificação extrajudicial, tenho certeza que você já sabe. Mas você sabia que se você abrir o processo de inventário, já é ato de oposição à posse? Muito importante. Agora, por que eu falei esse herdeiro está morando há 10 anos e não 15 anos aqui? Porque para eu conseguir usucapião de um herdeiro que está morando há 10 anos no imóvel, eu vou precisar de quê, gente? Alguém sabe dizer o que eu vou precisar? Olha, por que eu falei 10 anos? Deixa eu ver se alguém aqui respondeu já. Soma de posse. Hein? Gente, o que acontece que eu falei 10 anos? Porque para eu entrar na usucapião, né, que é a usucapião ordinária, que é a de 10 anos, eu preciso de justo título. E muitas vezes esse cliente seu, ele não vai ter um justo título. O que seria um justo título na prática? Ele tem um contrato de cessão de direitos hereditários, ele tem um contrato particular ou preliminar de compra e venda, ou ele tem uma escritura pública de que ele comprou aquele imóvel. É muito provável, em 99% dos casos, que o seu cliente não vai ter, porque ele simplesmente começou a morar no imóvel que era do pai dele, do imóvel que era do avô dele, do tio dele. Ele não tem nenhuma documentação de que ele comprou, de que ele adquiriu aquele imóvel. Então, é muito difícil a gente ter uma usucapião por herdeiro, né? Na hipótese de usucapião ordinária. Inclusive, atenção que esse é um entendimento do STJ, presta atenção, é que para eu encaixar em usucapião por herdeiro, que ele não tem nenhum título, né? Não tem uma cessão, não tem um contrato particular, um contrato preliminar, uma escritura, não tem nada. Ele só simplesmente se instaurou lá naquele imóvel e começou a morar lá. Eu tenho que encaixar na hipótese de usucapião extraordinária. Então, qual que é o prazo de posse, né? E não é só posse, não basta ele só morar lá. É posse mansa, pacífica, com ânimos domini, né? Ele morava ali como se dono fosse por 15 anos. Então, é possível sim eu fazer o reconhecimento de uma usucapião por herdeiro, mas eu vou ter que encaixar na hipótese de usucapião extraordinária, salvo exceções se cumprir os requisitos, né, das outras modalidades aí de usucapião. Ficou claro aqui para vocês, gente? E é importante você fazer essa pergunta e perguntar para o seu cliente se ele já foi notificado alguma vez, ou ainda, se já existe processo de inventário aberto, porque isso é ato de oposição à posse. E não só, essa daqui, gente, essa daqui é a dica de milhões. Falei que essa live é de milhões, não está sendo? Se houve, por exemplo, algum processo de arbitramento de aluguel, porque se houve processo de arbitramento de aluguel, também é ato de oposição à posse. A posse que ela é, né, uso capível é aquela mansa e pacífica. A pessoa esqueceu aquele herdeiro ali. Nunca foi atrás de cobrar aluguel, nunca entrou com o inventário, nunca mandou notificação, nunca fez nada. Ela simplesmente deixou aquela pessoa continuar morando ali. Nesse caso em específico, né, tem uma frase que eu gosto muito, e é bom você decorar ela. Fala assim, ó, o direito não socorre aos que dormem. Quem é advogado que está aqui, eu tenho certeza que você já escutou essa frase. O direito ele não socorre os que dormem. E essa é uma frase que você pode utilizar muito, inclusive, no seu perfil, né? Colocar aí no seu vocabulário. Porque você pode falar para o seu cliente que se ele não tomar uma atitude, ele pode perder o direito ao imóvel dele. Olha mais uma coisa que um modo de você produzir o conteúdo. Se você deixar aquela pessoa morando sem notificar, sem entrar com pedido de aluguel, sem fazer nada, aquela pessoa pode usucapiar lá na frente. Tem que tomar cuidado, senão ela perde o direito. E não é só, gente, porque às vezes a gente não tem o contrato de aluguel, às vezes a gente não tem a ação de arbitramento de aluguel, às vezes a gente não tem o inventário, mas existe um contrato de comodato. E esse daqui,
é uma dica também, mais uma forma de você monetizar em caso de uso exclusivo aí, de uso exclusivo de um imóvel, né, por um dos herdeiros. Porque essa é uma solução jurídica que você pode utilizar. Porque às vezes aquele herdeiro, ele de fato não quer cobrar aluguel do irmão. Ele tem dó do irmão, quer deixar o irmão morando ali naquele imóvel, mas ele quer também se resguardar. E qual que é a solução jurídica que você, advogado que está aqui, num grupo seletíssimo de pessoas, ó, que numa segunda-feira, meio-dia e 33, está assistindo essa live aqui com a minha voz de taquara rachada, né, gente? Eu comecei a fazer fono. Outro dia eu vi até um comentário. O povo é muito foda, né? Falando da minha voz. A gente dando conteúdo sem parar e o povo falando mal da nossa voz. Mas a parte boa é que eu dou risada, viu, gente? Porque eu sei que minha voz é estridente mesmo. Fazer o quê, né? Tô tentando melhorar. Tô tentando melhorar. Até o ano que vem, se Deus quiser, eu já tô falando com outra entonação. Mas, enfim. Você pode utilizar diferentes instrumentos jurídicos e oferecer diferentes soluções para o seu cliente. Você pode oferecer a notificação extrajudicial, você pode oferecer arbitramento de aluguel, você pode oferecer o contrato de comodato, porque é aquele cliente que ele quer se resguardar, mas ele quer também continuar deixando o irmão dele morar ali no imóvel, você pode oferecer um contrato de comodato. O que é o contrato de comodato, né? Porque eu sei que aqui tem muita gente que às vezes está começando a advogar agora, né? Não entende muito essas questões. Aqui é um espaço de aprendizado, né? Para todo mundo aprender um pouquinho. Comodato, eu gosto que você coloque na sua cabeça que ele é como se fosse um aluguel. Só que ele é um contrato de aluguel que a pessoa não vai me pagar nada. É uma cessão de uso gratuita. E para que serve esse contrato? Exatamente, esse contrato serve, né? E assim, o contrato de comodato, ele pode sim ser verbal. Se você for estudar comodato lá no Código Civil, né? Porque ele tá lá, tem a seção do comodato no Código Civil, ele pode sim ser verbal, mas eu aconselho que você faça por escrito para quê? Para dar maior segurança jurídica. E aí, isso é um ato de oposição à posse. Mesmo que a pessoa esteja morando ali de graça, você, ao fazer esse contrato de comodato, você vai assim, eu sou dona aqui desse imóvel, mas eu deixo você continuar morando de graça aí, tá? Você está se manifestando como se dono fosse daquele imóvel. Então, é uma forma de você resguardar o direito do seu cliente. Tá entendendo como nessa live eu te falei sobre várias coisas que você pode se atentar em caso de uso exclusivo por um dos herdeiros? Diferentes formas de você monetizar esse conhecimento e diferentes soluções jurídicas que você pode apresentar para o seu cliente. Eu quero que você aprenda a pensar, de fato, como um especialista, para atuar com mais segurança e, no final das contas, faturar os honorários que a profissão que você escolheu.